Boa noite, meus amigos. Vamos para mais uma livezinha aqui, então. Quem já for entrando aí, puder colaborar, já me falando como é que tá o áudio, se dá para escutar bem. O pessoal vai entrando aí. Roger, manda a solicitação para mim aí. Deixa eu acenar pro pessoal aqui. Aham. Tô acenando para vocês. Pronto. Maravilha. Show de bola. Tá bacana o áudio, fechou todas então. Maravilha. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tira Tayane. Daí? Olá, boa noite. Tudo bem? Tô vendo uma mega Tudo bem? produção. Tô vendo uma mega produção. Tu aí? Aí sim, hein? Claro, né? Eu deixei meu ring light no escritório, então, não tô nem comparado contigo aí. Capaz. Aqui é muito escuro, daí eu tive que conseguir o ring light, fazer toda uma montagem. Show de bola. Já aceitei o Roger aqui. Ali, doutor. Boa tarde, doutor. Boa tarde, pra ti tá de tarde ainda, rapaz. Meu dia já tá acabando já. O meu ainda não terminou. Vai até umas 10 horas. Aí. Ah, pois é. Advogado aí que milita na seara criminal aí não tem tempo ruim, né? Não tem noite. Não tem horário. Não tem horário. Agora só falta o colega, então Amanda. Faltou a Amanda me confirmar ali no WhatsApp. Eu acredito que ela já deva estar entrando aí. Vou mandar uma mensagem no privado para ela. A Amanda tá botando ali, aceita. Ah, tá. Fechou. Amanda, beleza. Opa! Eu buzinando aqui o WhatsApp da Amanda e já tava com a solicitação. Maravilha, né? Pronto. Oi, gente. Oi, esse cabelo aí. Oi. Tudo bom? Diferente aí. Boa, legal, hein? Não tô mais Obrigada. acostumado a te ver assim. Não tava mais acostumado a te ver assim, né? Bom, gente, então boa noite a todos. Eu acho que a equipe já está reunida aqui, nosso squad, né, dos direitos e garantias das mulheres. Apesar de eu ter começado a live aí, ter me prontificado aí a fazer a frente, eu gostaria de agradecer o convite da doutora Tayane e do doutor Roger. E parabenizá-los também por essa iniciativa aí de aproveitar o mês das mães, né, o mês de maio. Tivemos no último domingo aí o Dia das Mães, para estar fazendo essa live e falar um pouquinho sobre a trajetória aí das lutas, né, para conquistar os direitos e garantias das mulheres e tal. Acredito que a doutora Tayane ali vai fazer uma linha do tempo sobre algumas histórias de luta, alguns direitos conquistados também. A Amanda vai trazer um pouco da parte da reflexão social, vai trazer um pouco de estatísticas para a gente aqui. O doutor Roger vai nos trazer, e eu também, vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, alguns reflexos, efeitos práticos, né? Então, é isso aí. Vamos começar. Queria dizer boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos, pessoal que está assistindo. Realmente, a gente escolheu o mês das mães, né? Porque é um mês bem significativo também, é o mês das noivas, maio, né? As mulheres aí... uma live, né? Diretamente para as mulheres, mas é muito bom ter a participação dos doutores aqui com a gente também, trazendo essa visão da prática jurídica criminal, né? Para quem não me conhece, meu nome é Tayana e eu atuo na área civil, né? Então, vou trazer um pouquinho aí da história, vamos conversar um pouquinho sobre a origem dos direitos e depois os doutores vão falar um pouquinho mais dessa prática criminal, né? Bom, pessoal, realmente eu acho bem importante a gente falar dos direitos e garantias das mulheres. Apesar de hoje, no século XXI, a gente ter aí muitos direitos, muitas garantias, nem sempre foi assim, né?
E fazendo um breve estudo, uma análise, eu notei que faz menos de 200 anos que as mulheres possuem direitos, né? Há poucos anos atrás, né, menos de 200 anos, as mulheres não poderiam frequentar a escola, né? Não poderiam frequentar a faculdade, não poderiam votar também, né? Então, realmente são conquistas recentes. Tá dando eco em algum... Eu acho que é o meu, no peraí. celular de vocês também? Fala aí, vamos Desculpa. ver se melhorou. É porque eu tô com o som do meu celular, meu aparelho aqui. Fala aí, vamos ver. Isso, tem um retorno vindo. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Uhum. Então Não tá, tá me qualquer dando coisa eco. me avisa aí que a gente vai mexendo aqui. Uhum. Então, como eu ia dizendo, são direitos recentes, né? E se a gente analisar o contexto histórico mais recente ainda, o Código Civil de 2002 trouxe garantias que até 2002 as mulheres não tinham, né? Uma delas, que eu achei bem interessante, talvez alguém que está assistindo já sabe, mas eu não sabia, talvez até os doutores aí saibam, mas até 2002, se a mulher não casasse virgem, era um motivo para o marido anular o casamento. 2002, 20 anos atrás, né? A nossa geração, imagina que tu pode simplesmente anular porque não casou virgem. A questão de direitos sexuais, reprodutivos, né? Que é recente também. Em 2002, né, eu achei um absurdo, particularmente. E até 2002 também, como nós tínhamos em vigor o Código, Civil de 1916, a mulher não podia trabalhar sem autorização do marido, a mulher não podia negociar bens, né? Administrar os seus bens sem autorização do marido. É uma coisa também bem absurda que eu achei, mas que é a nossa realidade. Era a nossa realidade, né? Os direitos das mulheres são recentes. E ainda tem muita intolerância, o que eu vejo, assim, para falar do assunto. E eu, Tayana, escutei de conhecido que era uma frescura falar, nossa, agora é modinha falar, né, do direito das mulheres. Ah, é modinho o feminismo. É modinho o feminicídio, que é uma lei recente também, né? É modinha. Não é modinha, né, gente? Eu achei bem interessante a gente falar, né? Até porque os índices estão aí, realmente é muito alto o índice de violência contra as mulheres. E o machismo também é algo que a gente vê no dia a dia, né? O Dr. Roger faz algumas audiências comigo, nós temos alguns processos em parceria, e ele pontuou outro dia situações de machismo que eu sofri, eu não reparei. Eu, mulher, não reparei, mas ele reparou, né? Que em audiência, nós dois, como advogados da parte, em nenhum momento foi dado a palavra para mim, né, Dr. Roger? Não foi dado um momento para mim falar e eu não fui tratada como advogada ali, como alguém que estava ali. Praticamente fui ignorada em várias audiências que nós fizemos juntos e só davam a palavra para ele. Pode não ter sido uma situação de machismo, pode, mas por algum motivo eles não me viram como uma advogada, né? Uma mulher ali. Né? Mas como a intenção não é trazer isso, só pontuando para ver como é do nosso dia a dia, né? Essa questão do machismo, dessa intolerância, digamos. Né? É uma Não questão seria bem muito atual, né? Muito atual e iminente ainda, né? Eu já ouvi falar, faz um tempo já ouvi falar que essa questão de proteção das mulheres aí é uma forma de blindagem, né? Uma forma de blindar as mulheres. Eu penso, poxa, cara, isso aí Imagina. não é nenhuma questão de igualdade, é uma questão também de equidade, né? Só, desculpa me Exato. interromper aí, mas, poxa, não é Exatamente. possível. É uma coisa E sem falar recente. que. Outro ponto. Desculpa, pode falar, Roger. Não, desculpa atrapalhar, sem falar que na prática está sendo bem diferente do que é na teoria. Na teoria a gente veja muitos direitos e garantias fundamentais ao ser estabelecido. Mas na prática, foi como a colega falou, que simplesmente até o judiciário nega a vigência da mulher como um ente igual ao homem, porque deveria ser simplesmente uma audiência e perguntar, olha, doutora, doutor, não simplesmente o colega, e ela como uma assistente. Até eu pontuei com ela bastante vezes que, para mim, eles olhavam, faziam quesitos, e para ela era como se fosse uma assistente. E, ao meu ver, isso aí não está certo. Até eu falei para ela, a gente tem que fazer algo
tem que se manifestar, dar uma voz. E também foi o intuito de fazer essa live, para realmente dizer que, embora na teoria é uma coisa, na prática está sendo bem diferente. Muito diferente. E outra coisa que eu queria pontuar sobre isso de trazer equidade, que o colega Murilo falou, até 1974, as mulheres não poderiam portar cartão de crédito. Então, tu vê que não é uma questão de blindar a mulher, a mulher é o sexo frágil, precisa de mais. Não, é porque por que não podia portar cartão de crédito? É uma coisa assim tão sem fundamento, né? E tão recente. Então, não é uma coisa que é modinha, não é realmente algo que hoje em dia ainda é muito, muito forte, né? Essa questão de não tratar a mulher como um ser normal, digamos assim, não que não seja, mas igual ao homem, com as mesmas condições de viver em sociedade, com as mesmas condições de ter um salário digno também, né? Porque a mulher recebe menos que o homem em muitas profissões iguais ao homem, mas o salário ainda é menor também, né? Então, não é uma questão de frescura, é que realmente é muito forte, muito presente essa questão de intolerância e machismo mesmo. Não, a gente vivencia muito isso, né? Eu sou um cara que, claro, agora eu tenho outras prioridades na minha vida e tal, tenho outras ocupações também, mas eu era na minha adolescência ali, até parte da minha vida adulta, eu era um cara dos games, né? Eu gostava de jogar muito aí online, internet, tudo. E quando o pessoal, né, descobria, sabia que tinha alguma menina jogando, o pessoal ficava, nossa, meu Deus, como assim? Tem uma menina no meu time? Nossa, tu tá maluca, sai daqui, não sei o quê, bota teu irmão pra jogar, sei lá, o pessoal... E é assim, eu creio que seja assim até hoje, porque é algo recente, é algo de o quê? De 5 anos atrás, de 4, 5, 6 anos atrás, né? Algo muito recente. Com certeza, se a gente for fazer isso hoje, a gente vai ver isso acontecer. Então, isso já nos mostra, né? Já nos mostra esse reflexo, né? E nos mostra o quanto que nós temos muito ainda que evoluir, né? Claro, nós temos legislações de 10, 15, 20, 25, 30 anos atrás, que é algo muito recente, é algo muito recente. Nesse período de transição que nós passamos, né? O mundo está, desde seu início, está em eterna transição, né? Então, nós temos muito ainda que evoluir nessa questão. Então, essa questão é muito atual e iminente. Uhum, com certeza. E ainda é preciso melhorar muito, né? Muita lei tem que vir ainda. Sim. Porque as que nós temos realmente, ou de repente mais políticas públicas voltadas para isso, né? Mudar um pouco o pensamento da sociedade em si, porque tem lei, mas precisa de outras coisas também para que seja aplicado, né? Eficaz essas leis, né? Não só a questão legal, mas também a questão moral, né? Até que se mude toda uma moral, toda uma estrutura, toda uma cultura, né? Da nossa sociedade como Estado, como povo, né? Como membros de uma sociedade, de um país, né? Principalmente, que falando agora do caso do Brasil, que é um país que tem muito mais mulheres, muito mais não, mas tem mais mulheres do que homens, né? Então, com certeza é algo que ainda tem muito que evoluir. A gente vê uma boa evolução, mas é algo que tem muito ainda a evoluir, porque é uma situação... Claro, hoje nós já sofremos com isso, mas se eu pego minha avó, por exemplo, até minha mãe, né? Que me conta histórias da época delas, assim, a gente fica chocado, assim, fica, pô, como é que isso é possível? E é algo que às vezes é de 40 anos atrás, é algo extremamente recente. 40 anos atrás, poxa, para o tempo que o Brasil tem de vida aí, é muito pouco tempo. Então, só para confirmar, né? Só para frisar aquilo que estamos falando. Sim. Bom, exatamente. Eu acho que a doutora já concluiu a parte. Deixa eu só pegar esse gancho, Murilo, que tu estava Claro. falando da tua avó e tal. E a gente fica pensando, né, há pouco tempo atrás as mulheres não tinham quase nenhum direito. Mas hoje mesmo, né, nos espaços onde a gente acha que tem mais equidade, mais igualdade, a gente ainda vê uma disparidade. E aí acho que o momento que eu isso mais ficou assim, explícito para mim foi quando, enfim, né, eu venho da militância política também, e o momento que começou isso foi quando eu fiz um discurso no curso de Direito da Unesc sobre o direito das mulheres, era no Dia Internacional da Mulher, e aí eu falei um pouquinho, né, bom, me deram o microfone e eu falei o que tinha que falar, né, falei um pouquinho sobre
humilhação das meninas em trotes universitários, falei de equidade salarial, enfim, uma série de direitos. E aí eu não esperava que fosse ter a reação que teve. Eu recebi mais de 30 mensagens de alunas me agradecendo por ter colocado aquelas coisas em pautas. Isso num curso de direito, né? Isso foi, sei lá, 2018, mas não faz muito tempo, né? Então, olha quantas meninas, quantas acadêmicas, isso, claro, né? Num lugar de privilégios também, né? Dentro da universidade. Mas mesmo nos lugares onde a gente acha que tem mais equidade, existem várias mulheres que se acham, que se sentem, né? Enfim, descredibilizadas, uma série de fatores. E eu não sei se tu, doutora Tayana, já terminou essa série histórica, que daí eu queria abordar alguns outros aspectos também. Não, pode abordar. Para quem tá aqui na live e não me conhece, que vê assim dos Instagrams dos outros colegas, meu nome é Amanda, eu sou advogada criminalista, faço mestrado em Direitos Humanos, e a minha formação, assim, acho que mais importante do que esses títulos, né, que a gente coloca é a nossa trajetória, né? Então, eu falei um pouquinho da minha trajetória enquanto militante, mas eu também venho de formação, né? Eu sou pesquisadora, faço pesquisa em criminologia desde o início da faculdade. E aí, essa formação acadêmica, né? Fez hoje né? Já faz um tempo que eu me identifico enquanto abolicionista penal, enquanto feminista. E isso faz a gente ter uma visão um pouco mais alargada, né? Não tão simplista de questões como violência de gênero, violência doméstica, né? Porque quando a gente fala em direitos das mulheres, em garantia das mulheres, eu acho que o tema da violência é um dos primeiros que surge, assim, né? E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma visão um pouco mais alargada sobre o que é violência, né? Que normalmente a gente compreende violência só como aquela sendo interpessoal, né? E também tem aquela visão da violência, principalmente da violência doméstica, né? De ver isso como uma patologia social, de ver o cara como um doente, o homem que bate na mulher é porque ou ele é alcoólatra, ou porque ele ou porque ele tem, sei lá, alguma doença, é um cara mau. E na verdade não, né? A gente entender que isso está muito mais relacionado a uma questão social, cultural, né? Da nossa própria formação da nossa sociedade, né? Que vê a violência como uma principal forma de demonstração e de manutenção de poder, de autoridade. Então tem aí a violência como, né, um pilar para se manter esse poder e a posse da mulher, né? De manter essa dinâmica de submissão da mulher, né? E aí, nessa questão de violência, né? A violência também a gente não pode entender ela só como essa sendo violência física. A violência ela é muito mais abrangente, né? Ainda mais no Brasil, que está aí pautado que ele é construído a partir da escravidão, do estupro de mulheres, né? Então, a violência ela vem às vezes do próprio Estado, do próprio direito. Eu estava dando uma olhada, foi só em 2005 que o conceito de mulher honesta foi retirado do Código Penal, né? E aí a mulher honesta é essa mulher que tem uma conduta de acordo com os bons costumes, que não tem nenhuma, enfim, conotação, não tem nenhum cunho sexual, assim, muito, né, muito explícito, né? Então, quando a gente fala de violências e de mulheres, também é importante colocar que algumas violências são validadas como violências e algumas mulheres são validadas como dignas de terem proteção, né? Porque existem toda uma disparidade, né? Quando a gente fala de mulheres e quando o direito fala de mulheres também, a gente tem essa visão de uma mulher universal, de uma mulher abstrata, né? E essa mulher abstrata geralmente o quê? É a mulher branca, de classe média, né? E aí isso exclui uma série de outras mulheres, que são as mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres indígenas, as camponesas, as mulheres periféricas, as mulheres que estão em situação de rua, enfim. E quando a gente não observa essas disparidades, né, a gente não percebe que as mulheres sofrem violências de classe, de raça e de gênero de formas simultâneas, o próprio ordenamento jurídico acaba violando elas de novo, né? E aí, Tayana, quando tu estava falando da construção histórica dos nossos direitos, né? Eu acho interessante pensar como, por exemplo, o movimento sufragista das mulheres na Europa que estavam lutando por direitos,
esses direitos que elas estavam lutando, essas mulheres, elas estavam numa posição de classe, né? Elas lutavam por quais direitos? Os direitos de ter uma herança, o direito de poder trabalhar, o direito de ir e vir. Só que, ao mesmo tempo, tinha uma série de outras mulheres que não que tinham pautas bem diferentes. As mulheres negras, as mulheres da classe trabalhadora, elas sempre tiveram que trabalhar. Então, o direito ao trabalho não era uma pauta para elas, porque elas sempre tiveram que sustentar suas famílias. Então, Sim. a luta pelo direito, por direitos das mulheres, eu acho que tem que englobar todas as existências, né? E aí, trazendo essa questão para a realidade brasileira, né? Talvez só a forma de exemplificar, né? Acho que uma questão, um dos principais pontos da pauta do movimento das mulheres negras, né? É a letalidade policial, né? O encarceramento em massa da população jovem, negra, periférica, porque os seus pais, os seus companheiros, os seus filhos, né, dessas mulheres estão aí sofrendo um processo que a gente pode chamar até de genocídio, né? O número de letalidade dessas pessoas são números de guerra. E aí, quando eu penso nessas desigualdades todas, também me vem em mente, assim, por exemplo, o direito das mulheres a ter um aborto seguro, porque mulheres de classes mais altas têm acesso a isso, vão numa clínica, conseguem pagar, é um procedimento caro, mas elas vão lá e fazem. E as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, que estão ali na pirâmide, na base da pirâmide social, essas mulheres, elas acabam morrendo em clínicas clandestinas, elas acabam sendo presas, gera toda uma situação de agravamento da sua situação, né? Só um minutinho. Bom, enquanto a doutora Lia vai conversando, só para complementar, nesse caso, a Meu exclusão da irmão estava aqui mulher. com o micro-ondas ligado. Sim. Nesse caso, a exclusão da mulher é nítida em relação até nos presídios. Antes, a questão da amamentação era excluída, mas agora teve a jurisprudência que basicamente unificou que as mulheres que tenham filho têm que ficar em prisão domiciliar para poder cuidar dos filhos. O que deveria ser dito faz tempo, né? Mas o judiciário a gente sabe que é meio moroso nessas questões. É. Uma questão de dignidade, né? Poder ficar mais tempo com o filho em casa, e não naquele ambiente que realmente é tenso, né? Não é uma coisa boa para a criança também, né? Isso geralmente acontece com mulheres também mais vulneráveis que não têm condições de pagar um advogado, né? E aí, enfim, só para concluir essa questão da disparidade, isso acontece até na questão da violência doméstica, né? Porque muitas mulheres não conseguem sair daquela dinâmica de violência por não ter uma autonomia financeira, né? E aí, mulheres que têm essa autonomia, que têm um poder econômico maior, elas conseguem arcar com soluções privadas, ou elas simplesmente saem daquela situação, né? Vão construir sua vida em outro lugar, ou conseguem pagar advogados, terapeutas, né? E aí, para mulheres mais vulneráveis, das classes mais baixas, a única solução que resta é o sistema penal, né? É denunciar, é ligar para a polícia. E aí, eu até tinha pegado algumas estatísticas num relatório, tem uma série de mulheres que foi feita uma pesquisa pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma série de mulheres que não denunciam por diversos fatores, ou por não acreditar na polícia, ou por terem medo de ser revitimizadas, ou por ter medo de sofrer represálias pelo companheiro, enfim, uma série de questões, né? E aí, daqui a pouco, eu sei que o Murilo e o Dr. Roger vão falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, mas eu não posso deixar de falar aqui também, né, a Lei Maria da Penha ela é de 2006, né, e nós estamos já em 2022, e eu acho que desde a Lei Maria da Penha, eu acho que um dos grandes méritos dessa lei é colocar em evidência o problema da violência doméstica, da violência de gênero, né, desde da promulgação da lei, a gente tem discutido muito sobre o tema, tem vários fóruns, vários debates, isso é muito importante, mas a gente acho que passou da hora de a gente enxergar de que só essa lei não resolve o problema da violência doméstica, né? Os índices de violência, eles estão aí, estão aumentando, a gente teve um aumento, enfim, relevante durante a pandemia também, mas então em pensar em outras formas também de enfrentamento a essa realidade, né? Porque o que a gente pode fazer, além de pegar o telefone e ligar para a polícia, né? Eu acho que aqui é necessário também a gente pautar um conjunto de políticas públicas
de defesa de mecanismos de assistência, de atenção para essas mulheres, de formar redes de apoio, né? Essas mulheres normalmente elas estão isoladas, né? Estão inseridas em relacionamentos abusivos, onde elas não têm uma rede de apoio, onde não tem mulheres com quem possa contar, onde não tem conhecimento sobre os seus direitos também, né? E aí, às vezes, quando a gente fica olhando só para a questão do punir, a gente também perde toda uma outra possibilidade de resolução de conflitos também, né? Tem outras áreas do direito que também podem auxiliar, o direito civil, o direito de família, então tem outro campo também, né? Mas depois eu vou deixar para o Murilo falar. Dentro da Lei Maria da Penha mesmo tem outros serviços, né, e proteções para as mulheres, né? Tem as medidas protetivas. E aí eu acho que uma outra pauta é a gente discutir como reivindicar um atendimento e um auxílio que seja realmente eficiente para essas mulheres, né? Porque eu não sei como é que é a prática, principalmente do Dr. Murilo e do Dr. Roger, que atuam mais na área criminal que nem eu, mas eu já recebi várias mulheres que sofreram algum tipo de violência e que ou tinham medo de ir na delegacia, ou foram na delegacia e não se sentiram bem atendidas, e aí não conseguiram resolver, né? Então, mesmo a gente tendo os mecanismos legais, a gente ainda não consegue colocar eles em prática integralmente, né? Principalmente Então, em cidades pequenas e comarcas pequenas como a nossa, que não tem uma delegacia especializada em atendimento à mulher. Agora, só fazendo um gancho aí, teve a conferência da advocacia, dos 40 anos da advocacia, se eu não me engano foi em 2016 ou 2017, foi lá no Mampituba, lá em Criciúma, aqui no sul do estado de Santa Catarina também. Eu já vi que tem gente de fora de Santa Catarina aqui nos assistindo, isso é muito bacana, né? Mas, enfim, teve a conferência lá e a desembargadora Salete, salvo engano, ela é da segunda Câmara Criminal aqui, né, do TJSC, e ela estava contando sobre os reflexos da Lei Maria da Penha, essa questão do atendimento à mulher, né, o primeiro atendimento à mulher, que vai até a autoridade policial, finalmente toma coragem de ir até a autoridade policial para relatar algo que já vem sofrendo ali, a violência que já vem sofrendo há anos, né, e ela disse que atendeu um caso em que uma mulher chegou numa delegacia, foi atendida por um homem, falou toda a situação, falou que tinha apanhado, enfim, sofreu um certo tipo de violência verbal, tudo começa na violência verbal, depois agressão física, e a autoridade policial perguntou para ela o que ela tinha feito para ele, para que ele tivesse agido dessa forma. Então, olha como, por mais que nós tenhamos uma legislação, que depois eu vou falar, claro, mas é considerada a terceira melhor legislação em proteção à mulher do mundo, e na prática é isso que acontece, né? Isso que acontece em vários lugares. Ainda bem que aqui no Sombrio, claro, aqui no Sombrio e aqui pela região sul, né, como um todo, por mais que seja comarcas pequenas, cidades pequenas, em que não tem uma delegacia própria para atendimento especial à mulher, mas nós temos grandes eu tenho uma visão muito positiva daqui, sempre que eu oriento alguma cliente aí lá, ou sempre que eu peço algumas medidas protetivas aqui na segunda vara, é sempre bem atendido, né? Sempre de forma justa, sempre de forma bem protetiva mesmo, né? O imediato afastamento do lar. Então, aqui não temos nada que reclamar, né? Ainda bem que não temos, né? Mas em vários lugares do estado, porque, claro, esse fato que a desembargadora Salete nos trouxe, ele aconteceu em Santa Catarina e, né, imagino que não deve acontecer por aí afora, né? Sim, é bem triste essa situação, porque às vezes a mulher é colocada como a culpada, né? Tu é culpada por apanhar, tu é culpada de estupro, não, mas ela tá com a roupa curta, aquela questão clichê, digamos, que, não, tu estressou ele, tu brigou com ele, tu proibiu ele de beber e por isso que ele te bateu, né? A gente carrega Achar um motivo para bater na mulher. A gente carrega essa ideologia, né? Uma criança hoje, às vezes, por nada que chega em casa da escola, é porque fulaninho me deu um soco na escola. O pai já pergunta, tá, mas o que tu fez que o fulaninho te dá um soco? Porra, olha como é que é a situação. Então, às vezes, a gente já cresce com isso no nosso subconsciente, né? Enfim, só trazendo uma filosofia um pouco alternativa aqui agora, mas enfim. É uma questão cultural, né? Enfim, tu apanhou porque te deu motivo. Exato. Infelizmente. Então, essa questão aí é mais pela teoria do rotulamento, que a mulher sofre essa ação devido ao que ela faz. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul,
teve um júri popular que a mulher foi agredida, inclusive quase baleada, porque errou o tiro. Enfim, aí no júri ela foi lá e beijou ele diante de todo mundo. Aí a maioria, em vez de perguntar qual seria a situação psicológica dela, foi criticar ela, dizendo ela quase morreu e foi para o júri lá defender o marido. Mas não sabe o que ela sofreu para chegar até esse ponto. Em vez de pegar e solucionar isso, não, vão lá e criticam mais. Dizendo, não, ela está errada, ela está pedindo. Ninguém pede diante de uma noção. Aquilo fica no psicológico dela e a verdade real para ela é que o relacionamento está bom. Em vez de o pessoal de fora ajudar, eles vão lá e faz esse rotulamento. A mulher pede, mas não é assim. Tem que verificar qual é o problema. Mas, enfim, né, a gente sabe que a dificuldade na prática é muito maior. A questão, por exemplo, da Maria da Penha, a maioria das pessoas, do caso masculino, por causa que eu defendo também como dativo, é esse praxe que a mulher está usando para pegar a casa, para ficar com os bens, que ele não tem culpa, que foi uma briga casual, mas o próprio judiciário ele não bota uma resposta plausível, tipo, houve agressão? Houve. Qual é o motivo? A mulher está sendo, digamos assim, oprimida? O que o homem está fazendo? Ele tem, como a doutora Amanda falou, está sendo um parecer psicológico, ele é doente, então tem que ser curado. Mas ali no judiciário eles só dão um afastamento, que são as medidas protetivas, e logo depois a maioria das mulheres retornam porque não tem esse amparo jurídico e muito menos os homens não são também amparados para ver qual é o motivo real dessa agressão, se for psicológica ou se for mesmo na canalice, como todo mundo fala. Deveria ser feito mais aprofundado uma solução e não só uma mediação. Teve a discussão, separamos. Teve casos que eu intervi digamos assim, no processo 3 vezes. 3 vezes a mulher separou, foi lá, fez a mesma situação, retornou. Aí eu perguntei qual seria o motivo. Que ela tinha 3 filhos e não tinha outra situação, vivia sempre dependência. Em vez de solucionar, por exemplo, incentivo a estudar, a curso técnico, essas coisas, simplesmente deixavam ela à mercê. Tinha umas casas de abrigo, mas para ela cuidar dos filhos não era a solução breve, porque teria a parte dos alimentos e por si só a pensão alimentícia não cobrava, porque ele dava em média R$300. Aí como dizer para essa mulher que ela tem que, digamos assim, se virar, sendo que o próprio Estado não ajuda ela? Vai conseguir ter uma casa nova, um trabalho, sendo que passou a vida toda, digamos assim, a escravidão do marido. A nossa legislação de proteção às mulheres em âmbito de violência doméstica aí é maravilhosa, né? Sensacional, prevê tudo, né? Tu vê, é como se fosse um preâmbulo da Constituição Federal, né? Coisa mais linda do mundo. Tu chega, tu lê e fala assim, nossa, eu tô todo arrepiado agora com o estudo de direito aqui. Mas falta, né? Com certeza, falta esse compromisso do Estado, né? Na aplicabilidade. É que o problema dessa dinâmica que é mais só punitiva é tirar o protagonismo da vítima, né? Porque essas dinâmicas de violência doméstica, elas são dinâmicas complexas. A gente não sabe o que está acontecendo ali e cada situação é uma situação diferente. E envolve vários fatores, dependência emocional, dependência financeira, filhos, né? Então, como é que simplesmente o Estado acha que vai tirar aquela pessoa, vai prender ou vai simplesmente afastar? E como é que fica toda a situação? Como é que fica o núcleo familiar? Como é que fica a situação financeira da mulher? Como é que fica a situação de dependência, né? Então, é mais complexo do que só afastar uma pessoa, né? Falta um pouco da justiça restaurativa. Eu acho bem problemático, só um minutinho, Murilo. Claro. Assim, o que eu acho, assim, uma das decisões mais terríveis foi a decisão que colocou como de ação pública incondicionada, né, quando se faz uma denúncia de violência doméstica, porque a mulher não tem mais o poder e o direito de ir lá e retirar a queixa que ela fez, né? E aí eu já atuei num processo onde a mulher foi lá, fez uma denúncia, mas eles se reconciliaram, estavam lá, eles tinham filhos, se resolveram os dois mesmo. E aí eles tiveram que passar por todo o processo, né? No fim, deu tudo certo, o cara acabou sendo absolvido, mas
né, tiveram que gastar. E a briga, né, a briga que culminou na denúncia foi por causa de dinheiro, né? Foi por, sim, estavam nervosos, perrengue financeiro, e aí com o processo eles tiveram que gastar muito mais, né? Pagar advogado, né? Toda aquela função, e é uma coisa que, sim, só acirrou ainda mais ali os problemas que eles estavam passando, né? Então, eu acho que, né, a mulher, na Lei Maria da Penha, a mulher ela deveria ter a autonomia, né, de poder retirar quando quisesse a queixa e o problema da legislação como um todo, né, enfim, é retirar o protagonismo que a mulher tem nessas dinâmicas e de não entender que isso está inserido numa dinâmica muito mais complexa, né, de querer que eu pegar uma receita de bolo e colocar e aplicar isso para todos os casos, né. Mas Até porque quando você falando, falando de Lei Maria da Penha, depois eu vou passar a palavra para o Murilo para ele destrinchar essa lei aí, que tem muita coisa boa também. Não, isso aí acontecia muito, né? Essa questão aí, quando eu fazia estágio na segunda vara ali, até 2015, aqui na segunda vara do fórum, que é a vara criminal, né? Muitas mulheres iam até a autoridade policial, começava o processo, tudo, aí antes do recebimento da denúncia, ia lá e, né, diziam que não queriam mais. Era marcada uma audiência, né, para o juiz realmente perguntar quais eram os motivos dela de não querer mais dar sequência àquilo e fazer a renúncia, né. Daí elas falavam, a gente se reconciliou, eu amo ele, eu não quero ver ele preso, eu não sei lá. Então, isso acontecia muito, né, pelo menos quando eu via, quando eu trabalhava ali, quando eu fazia esse estágio ali, só fazendo essa parte. E também sobre a questão da justiça restaurativa, né? Porque hoje o que nós temos? A figura da vítima é de ir até uma autoridade e relatar o problema. Pronto, a partir daí o protagonismo saiu dela e quem vira o protagonista é o próprio investigado, o conduzido, o investigado, o acusado, enfim, o réu, depois o condenado. Então, passa-se sai a figura da vítima como protagonista e entra a figura do réu, né? Com o protagonismo. Então, falta uma questão de um pouco de justiça restaurativa, aí, talvez uma ideia, né, de justiça restaurativa, onde a vítima tem sim um papel fundamental, né, na solução dos conflitos, e não só indo lá e relatando a polícia ou em juízo, dando sua versão dos fatos e sendo esquecida, né, ao longo de todo o processo, do resto do processo. falta uma rede de acolhimento, né, para a vítima. Exatamente. Ó, E a é como doutora Natânia aqui, ó, a criminalista aqui da região, ela colocou um ponto muito bom também, muito importante, que é a questão de não poder retirar a representação depois de fazer a queixa, é que muitas mulheres também são ameaçadas pelos próprios companheiros para retirar a representação, né? E realmente é algo que acontece, né? Também não dá para a gente ignorar isso também. Esse é um dos motivos A pela questão da qual se violência faz uma audiência prévia, né? Uma audiência prévia para se fazer essa renúncia aí, mas mesmo assim ainda tem. É muito fácil lá na frente do juiz sob coação, né? Vai lá no frente do juiz sob coação e inventa uma historinha ali e pronto, né? Fala que tá apaixonada, fala que voltaram, fala que foi só um erro, fala que não vai mais acontecer, aquela história toda que todo mundo já conhece, né? A própria professora Patrícia Vanzolini, ela conta uma história, contou na minha pós-graduação, eu fiz no ano passado, no início do ano passado, então não vou me recordar muito bem da história, mas ela tinha uma cliente, tal, que eles foram lá, fizeram uma representação, tudo, e antes disso, antes de ser recebido a denúncia, ela quis se retratar, a cliente dela quis se retratar e tal, porque falou que eles tinham conversado, tinham se acertado e tal. Daí ela falou assim, eu como sou muito macaca velha nessas situações, eu falei para ela assim, não, vamos esperar então pelo menos um mês, porque agora não vai adiantar nada nós colocar lá, o fórum tá andando devagar, tudo e tal. Aí beleza, botou na cabeça dela que ia esperar um mês. Vamos esperar um mês. Daqui um mês tu voltar aqui e quiser se retratar mesmo, aí beleza, a gente faz a retratação. Aí ela voltou depois de um mês lá e não queria, não, era aquilo mesmo que ela queria, ela quer tocar o processo para frente, não quer mais se retratar. Por quê? Porque é uma questão de calor de momento, são ciclos, né? O ciclo da agressão, o ciclo da discussão, o ciclo da agressão, depois o ciclo do cara vir com o rabinho entre as pernas, né, pedir desculpas e dizer que não vai mais acontecer, lá. Depois o ciclo volta todo de novo como é. E isso acontece e muito. Eu que atuo nisso hoje, né, como advogado e também como quando eu fazia estágio na segunda vara, eu via muito acontecer. Às vezes vinha um caso lá que o pessoal falava assim, pô, mas esses dois de novo? Então, isso acontece e muito.
Sem falar que, né, nesse caso aí da retratação, como a doutora Natália está falando, deveria ser fiscalizado melhormente, por causa que alguns casos são por causa da opressão, outros casos simplesmente por causa que o Ministério Público em si ele impõe que seja prosseguido o processo. Teve casos que o Ministério Público ele viu que a pessoa reatou e tal, estava inclusive na live, na audiência virtual que fizeram, os dois na mesma residência. Aí o Ministério Público perguntou como houve e tal, de toda a situação, disse, eu não quero continuar, a gente está bem, ele está fazendo terapia, está tudo certo. Mas o Ministério Público em si, não, a gente vai prosseguir porque não tem como remediar. Mesmo vendo toda a situação e tal, ele foi porque a lei impõe. No caso, não tem retratação, deu o processo, está iniciado, continua atuando, mas deveria ser, digamos assim, colocado em balança. O processo começou, a vítima voltou com o réu, está sendo ameaçado, não está, a fiscalização da polícia, inclusive a polícia, não sei se aí na cidade de vocês tem a fiscalização da Maria da Penha, aqui em Caxias do Sul, onde eu estou localizado, eles fazem a ronda da Maria da Penha. Tu vai lá, coloca o teu nome, aí a polícia, de vez em quando, uma vez por mês, aparece na frente da casa, te faz uma entrevista, perguntando se o agressor está aí na residência, se voltou, se tem algum relacionamento ou algum fato. Ela vai lá, faz uma planilha, coloca, ele manda para o juiz. O juiz vai analisando todo o contexto ao longo do processo. Se ele vê que realmente reataram, ele não prorroga a medida protetiva. E assim dá prosseguimento ao feito. Se está tudo bem, xingue. Se não, continua. Mas em Santa Catarina, pelo que eu vi na prática, o Ministério Público ele teve a notícia lá do fato e continua até o final. Ele parece que quer mais a questão punitiva, porque no final do processo vem a possibilidade de cumprir uma pena pecuniária, ou se não, digamos assim, prestação de serviço à comunidade. E é basicamente o que o Estado está querendo, não solucionar o problema, como foi dito normalmente, mas sim remediar ele até o final para que seja aplicada alguma pena em relação ao Estado, não à mulher. Aí volta todo o ciclo novamente. A mulher vai lá, tem o fato agressor, e em vez de solucionar isso, o judiciário vai lá, aplica outra pena, e volta tudo para o Estado. Não tem a mediação, como o doutor Murilo falou, que seria a parte restaurativa, de verificar o que a mulher está sofrendo ou não está sofrendo. Aí, infelizmente, a gente atua sempre contra a maré, como dizem. Muito interessante essa iniciativa aí. Aqui são fixadas as medidas protetivas ali, normalmente são 60 dias. Depois a vítima é intimada para demonstrar, né? Parte da vítima demonstrar a necessidade, fazer provas da necessidade da manutenção das medidas protetivas. Não tem essa iniciativa do Estado, em vez se está tudo certo, em vez se precisa. Então, semana passada eu tive um caso em que foi um colega meu, advogado, ele fez o requerimento de medidas protetivas diretamente em juízo, não passou pela autoridade policial. Daí ele falou sobre isso aí, falou, tá, cara, e a hora que chegar no final dos 2 meses, como é que eu vou fazer para demonstrar que ainda precisa de medida protetiva? Né? Então, assim, é algo que muita gente ainda, às vezes, também fica perdido com isso, né? Mas enfim, achei bacana essa iniciativa aí. É um sinal de que as coisas vão melhorando e vão mudando, né? De pouquinho, né? Em partes, mas não. Aí a parte da polícia... Pode falar, doutora Amanda. Tá mutada? Nos ouvindo. Tá sem áudio, Amanda. Pronto. Agora sim. Isso que a doutora Natane estava falando me fez pensar assim, sempre que aparece para mim algum caso relacionado à violência doméstica, uma das coisas que eu mais indico para a mulher construir uma rede de apoio, né, de família, amigos, contar para pessoas conhecidas o que está fazendo, para ela ter com quem contar. Porque aí ela vai estar protegida também em relação a essas ameaças, né? Porque talvez ela não tenha condições de contratar um advogado, mas outra pessoa conhece alguém que vai poder ajudar ela, né? Então, conversar com outras pessoas, manter uma rede de apoio. Por isso que, assim, eu acho muito importante os coletivos de mulheres, os coletivos feministas,
Porque além de estar falando sobre os direitos que as mulheres têm, que essas mulheres mais vulneráveis não, às vezes nem sabem que têm, né, também vão estar podendo auxiliar quando acontecem essas situações, né? Porque apesar de não ser, de a gente não poder, de a mulher não poder, né, retirar a queixa, ela continua sofrendo uma série de ameaças. A gente sabe que não é tão fácil assim, que até ser deferidas as medidas protetivas, e mesmo assim a mulher ainda não entende muito bem, às vezes não é bem assessorada, né? Principalmente as mulheres mais vulneráveis, né? As mulheres da classe trabalhadora. Então, eu acho que nesse ponto da violência doméstica, o principal, assim, né? Além de, né, claro, a escolha da mulher denunciar ou não denunciar, mas se fortalecer com uma rede de apoio, né? De amigas, de familiares, de pessoas conhecidas, e aí existem vários grupos de mulheres, tem grupos de advogadas que fazem trabalho voluntário só atendendo mulheres, enfim, eu acho que né, com o passar dos anos, com essa discussão sendo colocada mais em pauta, isso tem feito surgir vários projetos legais nesse sentido também. É interessante ver todo esse movimento, né, em prol dessa causa aí. Muito bacana mesmo. E trazendo um pouco para o direito penal, nós temos um Código Penal de 1940, nosso Código de Processo Penal de 1941 e nosso Código Penal de 1940. E nunca antes o direito penal protegeu as mulheres. Você vê que há pouco tempo atrás, antes do feminicídio, né, dos conceitos de feminicídio, os conceitos de violência doméstica e os conceitos de violência contra a mulher, pelo fato dela ser mulher, coisa de, o quê? De 15 anos atrás, 20 anos atrás, até pouco tempo depois da Lei Maria da Penha, né? Porque foi depois disso que ainda foi inserido no Código Penal o feminicídio, por exemplo, a lesão corporal com vítima mulher e tudo, né? Todos os outros delitos aí que a lei traz essa forma de proteção à mulher. Então, antigamente, né, um passado próximo aí, quem praticasse um delito contra uma mulher, um homicídio, uma lesão corporal, até em âmbito de violência doméstica, era tratado como se fosse um crime contra um homem, né? Contra um masculino. Então foi só em 2006, né, que a gente conseguiu ter essa promulgação da lei Maria da Penha, e foi algo que não foi assim, o Estado, né, num belo dia de sol, acordou e resolveu criar uma lei de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Não, foi justamente a impulsionadora disso, né, a dona Maria da Penha, que após 3 tentativas de homicídio sofridas pelo próprio marido, né, na terceira ela tomou coragem e foi até a autoridade policial relatar o problema. Aí ele foi processado perante o Tribunal do Júri, o processo dele tramitou por mais de 10 anos, e nisso a OEA condenou o Brasil, né, a nossa Organização dos Estados Americanos condenou o Brasil, então, em estar criando uma legislação de proteção à mulher vítima de violência doméstica. E claro, hoje nós temos, em 2006 foi criado, e nós temos hoje a terceira melhor, como já falei antes, terceira melhor legislação do mundo em proteção à mulher, vítimas de violência doméstica. Perde só para a chilena e para a espanhola, salvo engano. Enfim, e justamente se criou essa lei de proteção às mulheres, que é algo que eu falei ali, é algo de equidade, né? Não é algo de igualdade. Igualdade é dar aos dois o mesmo tratamento. Equidade é dar os diferentes tratamentos para que se equilibrem, né? Equidade está diretamente ligado com equilíbrio. E justamente essa questão de coabitação, a questão da violência em âmbito doméstico, né? Ou em relação de parentesco, enfim. Porque vamos pela lógica. Hoje eu tenho vários amigos. Tenho alguns amigos mais íntimos e tenho uns amigos menos íntimos. Com os amigos mais íntimos, por mais que nós não moramos juntos, eu tenho discussões com mais frequências. Às vezes de agressões verbais um com o outro e tal. Já morei com amigos, tá? Tive amigos e morei com eles. Já teve dias que chegamos quase às vias de fato. Porque isso é consequência da coabitação, consequência de uma relação de parentesco. Por exemplo, é muito mais fácil eu brigar com um primo que eu tenho proximidade, brigar com meu pai, por exemplo, né, agredir verbalmente meu pai, do que eu agredir um estranho na rua, brigar com um estranho na rua. Então, e trazendo a mulher para dentro desse contexto, envolvendo essa coabitação, essa relação de parentesco, consequentemente, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. É aí, então, que entra a legislação de proteção
para dar equidade ao tratamento das mulheres vítimas de violência doméstica. Bom, eu fiz umas anotações aqui agora, vamos ver se eu vou entender alguma coisa aqui. A lei, então, ela visa proteger as mulheres em âmbito de violência doméstica, então já tem um requisito aí da vítima ser mulher, né? As formas de violência doméstica estão elencadas, quem quiser abrir a Lei Maria da Penha ali, é a Lei 11.340 de 2006, ela vai trazer as formas de violência doméstica, em seu artigo 7º, a violência física, a violência psicológica, sexual, patrimonial e moral. Então, são 5 tipos de violência. Como uma curiosidade, então, a lei ela coloca como sujeito passivo a vítima mulher, mas ela traz como base o gênero feminino, né? Aí que nós temos 3 situações, que eu até trouxe em uma live ali, feita há 2 semanas com um advogado aqui no Sombrio, que são 3 situações. Nós temos o sexo, que é um fator biológico, né? Um fator científico. A pessoa nasce ou do sexo masculino ou do sexo feminino. Nós temos o gênero, né, que é o gênero masculino também e o gênero feminino, porém é como a pessoa se identifica, é mais um fator social, uma forma como a pessoa se apresenta para a sociedade, independente da pessoa fazer a cirurgia ou não de mudança de sexo, né, mas é a forma com a qual a pessoa se apresenta para a sociedade. Ou seja, se a pessoa nasce do sexo masculino e se identifica com o gênero feminino, a lei vai proteger. Inclusive, nós tivemos há pouco tempo atrás uma decisão recente da 6ª turma do STJ que trouxe essa questão, né? Falou que lá no artigo 5º, caput, traz que a lei protege as vítimas mulheres se baseando em questões de gênero e não questões de sexo, né? E depois a terceira situação é a questão da orientação sexual, né? E claro, aí é a questão da heterossexualidade, bissexualidade, pessoa pansexual, aí por aí vai. Nesses casos, aí a lei não protege, somente em casos do sexo feminino e do gênero feminino, né? Por uma questão também de lógica. Então, esse foi o posicionamento ali da 6ª turma do STJ, que eu achei interessante também trazer aqui. Depois, se for o caso ali, eu posso botar esse entendimento. Eu quero botar, inclusive, na legenda aqui vários entendimentos aí, jurisprudência também, para não alongar tanto aqui o que a gente tem para falar. Eu estou tentando resumir ao máximo aqui o que eu tenho para dizer, porque já estamos quase em 1 hora de live aí, mal começamos, né? E, claro, tivemos várias outras inclusões, né? Depois da Lei Maria da Penha, tivemos várias outras inserções de tipos penais envolvendo mulheres, no próprio Código Penal, outras legislações também que trabalham com a matéria penal. E trazendo um pouco para a questão prática, a gente vê que toda mulher que estiver sofrendo qualquer tipo de violência doméstica ou na iminência de estar sofrendo uma violência doméstica, seja ela daquelas formas que eu trouxe ali, né, sendo psicológica ou sendo iminência de sofrer uma violência física, que seja moral, ela pode procurar uma autoridade policial e requerer as medidas protetivas no mesmo dia. Ela pode procurar um advogado também, às vezes um advogado de confiança. Eu mesmo já fiz muitos requerimentos diretos para a vara aqui de proteção à mulher, para que seja fixado no prazo de 24 ou 48 horas, já se tem uma resposta, às vezes até em plantão judicial, né? Se tem essa resposta, se tem essa fixação de medidas protetivas. Deixa eu ver aqui que eu botei mais aqui. As medidas protetivas, claro, estão elencadas lá no artigo 21 e 22 da Lei Maria da Penha. Eu não vou estar falando nem me alongando de todas elas, mas as principais são o afastamento direto do lar, afastamento imediato, né, do lar, a incomunicabilidade e o distanciamento. São esses 3 básicos, né? 3 básicos. Claro, tem outros também. Se a mulher é dependente do marido, do companheiro ou do agressor, qualquer que seja, vai ter o direito à fixação de pensão alimentícia, vai ter o direito de receber pensão alimentícia por parte do agressor. E, claro, nós tivemos recentemente, no ano passado, ali 14.188, que traz o sinal vermelho, né? Qualquer estabelecimento comercial, farmácia que seja, supermercado, na qual a mulher vai com o marido ali, ou está na iminência de sofrer algum tipo de violência doméstica, justamente ela tem essa questão do sinal vermelho que ela pode pegar facilmente, né, um batom que ela tenha na bolsa, que é algo que é mais fácil de se ter, né? Fazer um X vermelho na mão, apresentar diretamente o X, sem precisar falar com ninguém, e ali mesmo no estabelecimento comercial já vão ligar para a polícia, já vão fazer esse afastamento iminente, esse afastamento imediato.
Então, é isso. Na parte prática que a gente vê é mais ou menos por aí que vai. Eu vejo muita gente falando que a mulher vai se arriscar. Já vi até vítimas falando, vou me arriscar para ganhar um pedaço de papel, que são as medidas protetivas, né? Vou me arriscar para ganhar um pedaço de papel. Ou até eu sugeri para uma vez para um amigo fazer isso aí para uma ex-namorada dele que estava sofrendo violência psicológica do atual namorado dela. Claro, eles terminaram o namoro, mas eram muito amigos ainda. Falei, cara, vai lá na polícia, registra um boletim de ocorrência e pede medida protetiva para ela. Ele falou, cara, mas para quê? Isso aí para mim é só um pedaço de papel, agora isso aí não vai mudar em nada a vida dela. Eu falei, como um pedaço de papel, cara? Assim como eu atuo para vítimas, eu também atuo pro agressor. E a gente vê que a Lei Maria da Penha, ela prevê um crime, inclusive agora só fazendo algo por fora aqui. A Lei Maria da Penha ela é uma lei mais civil do que penal, porque ela só prevê um crime, né, que é o crime do 24A, o descumprimento das medidas protetivas. E todos os casos, sem exceções, que eu trabalho em crimes de descumprimento de medidas protetivas, todos os agressores são presos preventivamente, pelo menos até a sentença condenatória. Porque vem a condenação, a pessoa é solta, porque a pena é muito pequena, mas para a proteção da vítima, o agressor é preso preventivamente, fica preso pelo menos durante toda a instrução criminal. E eu falei isso para ele, e foi isso que motivou ele a ir, pelo menos aqui na nossa região, isso que motivou ele a ir na delegacia, e no outro dia ele já me trouxe ali as medidas protetivas que eles tinham conseguido. Então, eu vejo isso como algo muito bom. Claro, quando eu atuo para agressores, a gente tenta ao máximo ali dizer, às vezes, que foi um mal entendido, enfim, tenta trabalhar com a situação de fato, sempre puxando para o lado também do agressor, né? Mas sempre como forma de proteger a vítima. Às vezes o agressor que nos contrata vem contando uma historinha pra gente ali, porque não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Daí eu falo assim, pô, mas como eu falo para qualquer outro, quem comete qualquer outro tipo de crime, né? Eu falo, tá, mas tu sabia dessas medidas protetivas que tinha contra ti? Sabia. Tá, e o que tu foi fazer lá? Não, cara, que eu fui lá porque eu tinha que ver tal coisa. Eu tinha que ver um negócio na minha casa, quando tem afastamento do lar e a pessoa não pode ter a proximidade, a pessoa vai lá, né? Porque eu tinha que ver um negócio na minha casa. Porque eu tinha que fazer tal coisa. Porque eu só estava passando, eu nem sabia que a pessoa ia estar lá, né? Então as histórias são sempre as mesmas, né? Claro, a gente faz de tudo para melhor agradar as necessidades do nosso cliente. Mas, enfim, a gente também tem que ter esse cunho moral de avisar o cara, avisar o cliente que, pô, tu sabia que não podia. Por que tu foi lá? Independente do que precisa. Quer ir lá para ver alguma coisa? Tá te faltando algo? Tá insatisfeito com algo? Faz um requerimento judicial, ou pelo menos informa que está indo lá, pede essa exceção, né? Essa exceção à regra. Como eu tive um caso, por exemplo, de um cara que foi afastado do lar. Porém, o lar que ele foi afastado é o mesmo lar onde ficam os equipamentos de trabalho dele, né? Ele tem um estabelecimento atrás da casa dele e na frente ficou a vítima. Então, em horário comercial, nós conseguimos que fosse feita uma exceção às medidas protetivas. Em horário comercial, das 8 da manhã até as 18 horas, ele podia ter livre acesso àquela parte do terreno que chega até ao estabelecimento dele, onde ele trabalha. Então, ele não foi lá. Claro, ele teve uma orientação nossa, né? Ele teve uma orientação que não foi lá, porque eu preciso trabalhar, eu tenho que ir. Eu falei, cara, se tu vai lá trabalhar um dia, dois, que ela leva conhecimento da autoridade policial, tu tá preso, cara. Hoje estaria preso. Entendeu? Então, são situações que a gente tem que trabalhar de acordo com a norma, né? Era isso mais ou menos que eu tinha para falar. Eu tentei encurtar ao máximo aqui. Pô, dei várias gaguejadas aqui, tentei falar mais rápido. Eu tô vendo o tempo passar aqui, eu tô ficando agoniado com isso. Ainda mais eu que sou ansioso, né? Em relação à prática, a gente tem muita história para contar. Infelizmente, a lei na prática ela não funciona como a gente vê na legislação. Como o doutor está falando, a doutora Natane também falou que deveria ser feito diretamente à polícia. Mas teve um caso que eu acompanhei, inclusive, a cliente, ela foi lá porque sofria violência psicológica. Todo mundo pensa que a Lei Maria da Penha é só para violência física, mas não, como o doutor Murilo também falou, é sexual, psicológico, patrimonial e moral. Aí a gente estava sofrendo psicológico. O servidor olhou para ela e disse, tá, tu apanhou? Não. Então não tem o que fazer aqui. Tu quer que eu saia de casa? Vai fazer um divórcio. Bem na minha frente, eu disse, mas não. Peraí, agressões não são só físicas. Ela sofreu psicológico, o cara fica chamando ela diversas, acaba a moral dela também, a violência moral. E ele disse, mas não tem que fazer, não tem fato a ser apurado, por causa que não tem provas. Essa é a versão dela contra o marido.
Tá, então pelo menos tu faz aí, escreve no relatório que foi dito por ela. Eu disse, tá, vou fazer, mas não vai adiantar nada. Aí ele fez, eu fiz o caminhamento e deu sorte que o juiz percebeu que realmente a violência psicológica é tão grave quanto a física e foi lá deferida a medida protetiva. Mas, para te ver, até a parte da delegacia que deveria auxiliar e tentar dar uma força para que a mulher consiga, digamos assim, se reerguer, simplesmente deixou de lado. Desculpa interromper a fala, Roger, mas é uma coisa muito comum, né? A própria vítima desacreditar na polícia, desacreditar no poder judiciário e não fazer essa denúncia. E até a Jabete pontuou ali nos comentários a demora no atendimento, né? E volta aquilo que nós estávamos falando no começo. Uma rede de apoio, uma questão de cultural também, das pessoas acreditarem na vítima no primeiro momento. Como o Roger falou, tu apanhou, então não teve violência. Não tem violência. A violência psicológica às vezes é pior do que a física. Porque a violência psicológica muitas vezes impede a mulher de fazer essa denúncia. Aí entra a questão também da dependência emocional. Mas eu vou, e financeira, eu vou denunciar ele, como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou sustentar meus filhos? Então, tudo isso, se a gente parar para analisar, volta para o que a gente já falou no começo. Que cada caso tem que ser analisado de forma específica, né? Porque cada vítima vai ter uma realidade diferente. E essa questão de desacreditar também no poder judiciário, na polícia, as pessoas não acreditarem na vítima também no primeiro momento e ficar duvidando. Se não tem uma agressão, tu não tá roxa, tu não tá machucada, então não tem um porquê tu tá aqui, né? Não tem aquela segurança, né? Até antes do ano passado, a violência psicológica não era tratada como crime, né? E sim para efeitos apenas de fixação de medidas protetivas, enfim. Aí teve a inserção aí no Código Penal do artigo 147B, 147B, né? Aí trazendo como crime a violência psicológica, então, contra a mulher. Como eu falei, né? A Lei Maria da Penha ela é uma lei muito mais civil do que criminal. Esse mesmo amigo meu que perguntou aí sobre o que fazer, né, para comprovar a necessidade da manutenção das medidas protetivas, ele perguntou como é que se tinha que fazer isso. Antes de fazer o requerimento, ele perguntou, tá, como é que eu faço então o requerimento de medidas protetivas? Faço uma queixa-crime? Eu falei, não, cara, é um procedimento civil. Você vai fazer uma petição inicial, né? É um procedimento civil, é um processo civil, praticamente, né? É só o descumprimento, claro, que vai dar, vai mover uma ação penal. Procedimento penal. Aí, sem falar nesses casos, inclusive foi tocado nos comentários pela demora, eu tenho aconselhado os clientes que não querem diretamente na delegacia a fazer pelo sistema online. No Rio Grande do Sul tem a delegacia online.rs.gov, pode acessar e fazer por lá. Em Santa Catarina também tem o PMSC, que é um aplicativo que faz todo o procedimento. Eu vi, inclusive, uma moça de São Paulo, eu consegui achar o link pelo site do CPM de São Paulo, e ela fez o procedimento e 2 dias depois foi deferido a medida protetiva. Então, alguns casos, pela internet, está sendo bem mais rápido que diretamente na delegacia. Igual a moça que o convidado falou que durou em torno de 90 minutos. Aí, pela internet, eu sugiro que, se não tem agressão física, seja realizado por lá. Porque daí tu faz na hora, sai toda a resposta, você pode posteriormente arquivos, e se for física, seria bom diretamente na delegacia, porque daí faz o corpo do delito. São casos e casos, né? Exatamente. Eu ia falar isso que o Roger acabou de falar. São casos e casos. Se não tem se não tem uma necessidade iminente, um apartamento iminente ali da agressão, né? De qualquer forma de violência, sugiro também que faça isso. Se às vezes acha que não vai resolver indo na delegacia, se às vezes já conhece o pessoal da delegacia, já sabe de algum caso que foram mal atendidos lá, ou se foi mal atendido na delegacia, procure então um advogado, uma advogada, ele vai estar orientando, ele vai estar preenchendo, fazendo esse boletim de ocorrência online, já sai na hora prontinho o boletim de ocorrência, no mesmo dia já pede medida protetiva, já entra em contato com, até uma dica para quem é advogado, e já entra em contato com o plantão judicial, né, já pede para que seja no mesmo dia ou no próximo dia já determinado a fixação das medidas protetivas. Se tiver uma determinação de afastamento do lar, o marido só vai saber quando chegar a polícia na porta já afastando ele de casa. Então, são maneiras, né, vias alternativas aí de estar solucionando esse conflito, né?
Ou até, Murilo, a pessoa chamar um advogado para acompanhar ela na delegacia também, né? Porque daí, tu estando em companhia de um advogado, o tratamento é diferente. O advogado vai estar lá para assegurar que todos os direitos sejam garantidos, para que ela não seja desrespeitada, para que seja feito o boletim com todo o relatório completo de tudo que ela relatou. Então, eu acho importante também para o advogado estar lá na delegacia também, meio que ensinando, às vezes, os policiais, principalmente com marcas pequenas, que não tem delegacia da mulher, né? E às vezes tem policiais que não têm a formação necessária para estar atendendo uma mulher. Então vai lá, o advogado conversa, o advogado, às vezes é caso de chamar o delegado de polícia para conversar sobre essa situação, né? Porque é importante que seja assegurado um atendimento bem feito para todas as mulheres que precisem ir na delegacia, né? Quando eu fazia estágio, Até porque é uma pena, né? Quando eu fazia estágio na Unesc, ali no PAC, nós não atendemos esses tipos de casos, né? Lei Maria da Penha, não atendemos casos criminais também. Foi uma mulher lá conversar com a gente, que ela tinha sido vítima, ela tinha passado, eu fazia o estágio de manhã cedinho, né? Começava já. Ela, naquela noite, ela tinha sido vítima de uma agressão feita pelo marido dela, que ela já vinha sofrendo há muito tempo, agressão física. E naquela madrugada ela foi na delegacia e viu que o pessoal ficava falando assim, porque essa mulher aí, o que tá fazendo aí, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tava sendo bem desrespeitada lá em Criciúma, tá na cidade de Criciúma. Eu vou falar bem aqui pro pessoal se atentar, porque o pessoal que é de Criciúma aí, ó, fiquem ligados. Não sei se está assim agora, mas foi isso que ela nos relatou. Foi lá chorando, falou muitas coisas, a gente ficou lá conversando com ela um tempão. Né, foi uma pena mesmo não poder fazer nada juridicamente por ela, a não ser orientar nessa questão. Aí, claro, eu fui até ela lá no bloco levei ela até o bloco da saúde, nós conseguimos atendimento psicológico para ela, conseguimos, né, tudo que todo tipo de apoio emocional, psicológico, tudo aí nós conseguimos para ela e tal, mas foi uma pena que nós não pudemos dar essa resposta, dar esse respaldo, né, que ela merecia, né, que ela necessitava. A não ser orientar, claro, né, que ela fizesse isso. Mas foi uma situação que eu passei assim, e ali eu pude ver a importância, né, que é, né, esse tratamento ali, esse tratamento primordial. Na delegacia de atendimento. E daí entra a importância também de ter um advogado, ter alguém de confiança, né? Porque até nessa questão psicológica mesmo, a mulher ela já está fragilizada. E vai chegar na delegacia e ter um mau atendimento, então é muito importante ela ter um advogado ou advogada de confiança dela, até para acompanhar, ter esse auxílio, não se sentir sozinha, né? Perdida num ambiente que é predominantemente masculino também, né? Tu sofreu uma violência doméstica, vinda de um homem, e vai ser atendido por outros homens que ainda duvidam de ti ou te tratam mal, isso acaba até agravando a situação, né? E eu queria abrir um parênteses, que o Dr. Murilo explicou sobre a Lei Maria da Penha, a lei da vítima ser mulher. E eu queria também trazer essa questão que nem sempre o agressor é homem, né? É importante que a vítima seja mulher, mas o agressor também pode ser uma mulher, né? Em relações homoafetivas, ou então até de uma irmã, de uma mãe. Às vezes a violência doméstica não é só um homem, né? E a gente precisa desmistificar isso também. Porque em várias relações homoafetivas pode haver uma situação de violência doméstica também, né? Por parte da companheira. Então, muitas pessoas também não entendem essa questão que a vítima é mulher, mas o agressor pode ser um tio, um marido, uma irmã, uma mãe, uma companheira, né? Que o agressor também pode ser uma mulher, né? Então, a gente abrir os olhos para essa questão do acolhimento, a vítima, a importância da vítima ter alguém de confiança e também se atentar que nem sempre o agressor é um homem, né? Pode vir também a ser uma mulher. No contexto, até na sociedade plural que nós vivemos, a gente começar também a se atentar nessa questão, né? Da violência doméstica mais ampla, da questão do gênero mulher também ser analisado de uma forma mais ampla, né? Como a Amanda também trouxe, de ser trans, e o Murilo trouxe da questão do julgamento, né? Ser um trans também, esqueci a palavra agora, mas acolhido pela Lei Maria da Penha, né? Não somente a mulher num sentido específico do sexo feminino, mas também a gente atentar para essa questão do gênero e da identidade de gênero, né? Que é muito importante também nos dias de hoje, e talvez até tratar de uma lei mais específica, alguma alteração na Lei Maria da Penha, que eu acho bem importante para
englobar na nossa evolução social, né? Porque hoje em dia, infelizmente, o meu áudio tá dando eco, eu acho que não. Mas deu para entender, né? O que eu Quero quis só dizer. registrar a satisfação de ter o professor Leandro Alfredo da Rosa aqui assistindo a nossa live. Professor que fez a dissertação de mestrado dele sobre o tema, sobre violência doméstica, salvo engano. Então, boa noite, professor. Prazer enorme ter o senhor aqui. Pena que pegou só o finalzinho da live, a gente já está quase terminando, eu acho. Eu achei que o Instagram ele dava 1 hora só para fazer, pelo menos era assim, né? Até pouco tempo atrás era assim, achei que ele dava só 1 hora para fazer live, mas eu tô vendo que nós já passamos de 1 hora e estamos aqui ainda, o bicho tá pegando ainda. Mas, que é um assunto bem complexo, né? Chegou na live aí, uma satisfação enorme. Eu fiz uma live com o professor Leandro quando eu era recém-formado. E o professor Leandro teve na minha banca de TCC. Foi incrível, assim, tudo que eu faço, assim, que tem a companhia do professor Leandro é sempre algo extraordinário, assim, maravilhoso. Sem falar também de bola. Não tem quem estude na Unesc que tem aula do professor Leandro que não gosta dele. Não existe. Murilo, só para complementar também, sem falar que o tempo é escasso, mas tem bastante coisa para falar. Igual agora foi acrescentado a parte do stalking, é criminalizado, se a pessoa se sente perseguida. Aí todo mundo fala assim, não, então privilegiando as mulheres. Mas não, o stalking também é válido para homens. Não é essa questão de, digamos assim, valorizar mais a mulher, mas sim fazer uma equidade. Quem tem menos vai receber mais. Quem mais continua recebendo um pouquinho para se igualar. Nesse caso, o stalking ele é valorizado tanto para a mulher para o homem, mas a gente sabe que acontece mais o caso das mulheres, porque na prática é bem assim que acontece. Raramente acontece um caso isolado, aí falam, tá perseguindo lá o homem. Não, mas não podemos chegar a esse patamar de querer minimizar a mulher nesse sentido. Então, daí a lei vem para, digamos assim, resguardar tantos. Também tem a parte ali da contaminação sexual, que foi feita há alguns anos atrás, que teve um contato no ônibus, se eu não me engano, normalmente efetuado por homens, e a lei valoriza tanto o homem quanto a mulher. Se tu é importunado por uma mulher, tu também pode prestar denúncia, ou se não, tu também, se for importunado por um homem, no mesmo patamar. Então, o que a gente tem que verificar na situação atual é que, embora seja agregado e tenha, digamos assim, menos direito às mulheres, que agora está tendo mais, ainda o fato continua sendo maior pelos homens que pelas mulheres. Infelizmente, é assim na prática. Exatamente, sobre a questão do stalking que tu falou no início ali, é algo que eu achei, eu confesso que, peraí que tá dando eco aqui, deixa eu baixar meu volume aqui. Sobre a questão do stalking ali, eu até falei, eu fiz um vídeo no Instagram quando entrou em vigência, né, o crime de stalking, a lei que inseriu no Código Penal o crime de stalking, o artigo 147A do Código Penal, né, logo ali embaixo da ameaça. Eu achei que não ia ser algo tão bem recepcionado, assim, não ia ser algo que a gente ia ver muito na prática, mas é algo que a gente vê e muito. Faz menos de um mês, inclusive, que uma amiga minha, ela veio me relatar uma situação em que há um tempo atrás, cerca de 1 ano atrás, ela terminou com o namorado dela, ele insistia em mandar mensagem no WhatsApp, querendo voltar, e mandava mensagem, ela bloqueou ele no WhatsApp, foi pro Instagram, e mandou mensagem, bloqueou, e ele começou a mandar e-mail para ela. No e-mail não tem como bloquear, né? Então ficava mandando e-mail o tempo todo. Aí ela respondia ele, dizendo que era para parar, mas não sabia o que fazer. Eu redigi um textinho para ela mandar para ele por e-mail, falando sobre o crime de stalking, como é que funciona, né, todo o procedimento, tudo. Mandei para ele. Aí, claro, até então ela não veio me falar que ele voltou a conversar com ela, né? Mas é algo assim só por curiosidade, assim. Então a gente vê que, pelo menos nessa situação, e eu acredito e quero crer que em várias outras situações já tenha coagido, né, e feito com que isso se previna, né, de acontecer. Hoje tá me fugindo das palavras, acho que tá faltando vitamina B12 no meu corpo. Meu Deus do céu, tô travado hoje, travado. Pessoal, eu vou ter que sair daqui a pouquinho,
Mas não sei se vocês querem abordar algum último tópico, assim. Não, por mim já podemos encerrar já. Também. Poderíamos falar por horas, né? Pois Mas... a gente podia estender Então é esse isso, debate aqui concluímos noite adentro. que ainda temos muito a avançar ainda temos muitos direitos a serem assegurados, a assegurar e manter a efetividade dos que já estão assegurados também, né? E levando em consideração todas as existências de mulheres em todas as complexidades presentes na sociedade. Então é isso. Obrigada para quem assistiu. Foi um prazer ter essa conversa com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Eu não conhecia também os doutores, a doutora Tayana e o doutor Roger. O Murilo também conhecia há pouco tempo. Só alguns, sei lá, conhece, né? quantos anos. Mas foi um prazer, gente. Obrigada mesmo. Prazer a Bom, todos. gente, então, muito obrigado a todos. Só cortando vocês aqui agora, só porque eu quero falar um negócio agora. Esperamos, então, que o ano que vem, só fazendo um gancho com a fala da Amanda, esperamos que o ano que vem, no mês das mães, de novo, das noivas aí, né, como falou a doutora Tayane, a gente possa fazer uma nova live dizendo o quanto de impacto positivo teve nessas novas legislações aí, inserções e tal, que isso teve de impacto positivo na nossa sociedade como um todo. Mais mudanças, né? Exatamente. Roger. Agora deixa eu falar. Esse clima de sexta-feira empolgado, daqui eu vou correr, vou pra balada, tá? Muito obrigado pela participação. Agora, no final, eu vou apresentar para o pessoal que não me conhece. Eu sou o Roger, eu sou advogado, especializado em direito criminal. Na prática, como a gente falou, tem mais atuação da Maria da Penha. Por isso que a gente foi específico mais da Maria da Penha, porque esse conhecimento prático a gente tem. Embora, em muitos casos, seja a prática da atuação no homem, a gente sempre veja a vítima também como uma pessoa que está no processo. Então, é deixado de lado e tal. Aí, inclusive, como eu ressaltei, aqui em Caxias do Sul, onde eu resido, normalmente tem a sede, tem a prática de considerar a vítima essencial. Inclusive, tem essas fotos da Maria da Penha, tem um albergue que a gente destinado às mulheres que não têm condições de ir, mas pelo que os colegas falaram, ali em Santa Catarina está meio prejudicada essa situação. Aí as mulheres, elas dependem de familiares, e muitas vezes a medida protetiva não é estendida. É igual a doutora Natane falou, que ali em Santa Rosa ele deu uma medida protetiva sem validade, o que para a pessoa que realmente necessita foi boa. Mas, fora esse quesito, o restante é deixar desvalorizado. A minha atenção maior seria, nesse caso, na Maria da Penha, em relação às mulheres que sofrem agressão, tanto física, moral, ou se não, são dessa parte dependente. Infelizmente, a gente ainda tem muito a ver e muito a modificar. A Lei Maria da Penha, ela demorou 20 anos para ser aplicada. A agredida 2 vezes, na terceira ela disse que, olha, não tem como, vamos continuar. E o Brasil demorou bastante para fazer esse critério de proteção. Mas acreditamos que agora, com a evolução, vamos melhorar. Então, muito obrigado pela atenção de todos, aos colegas, por exemplo, conhecendo a doutora Amanda e o doutor Murilo, novamente vendo. A doutora Tayana eu vejo todo dia, é minha colega. Verdade. Todo dia eu te incomodo. Eu queria agradecer, pessoal, a presença de todos. Queria agradecer a todo mundo que assistiu também, né? Os comentários, né? As pontuações que fizeram, muito interessante. Até dicas de próxima live nós tivemos. De assuntos para a próxima live. E era isso. Um bom final de semana a todos. Obrigado pelo convite também, Roger, para fazer essa live, né? Espero que possamos fazer mais lives, falar mais sobre isso e outros assuntos também que são bem importantes. Muito obrigada, pessoal. Show de bola. Já que o perfil daí do Improcedência mandou a gente beber, então vamos que vamos, né? Não tem como não atender esse pedido. Tchau, tchau, rapaziada. Valeu. Boa noite para vocês e bom final de semana. Igualmente.